que eram os semiaquáticos, os terrestres, eles se extinguem. Não existe mais, certo? Então, depois de 10 milhões de anos, as formas que vão existir... Ó, você percebe aqui, pessoal, ó, que a Índia já está praticamente grudada e aqui já está se formando o Himalaia, que é aquela cadeia de montanha que se forma quando essa porção de terra aqui começa a se chocar com essa porção aqui. Bom, a gente só encontra basilossauros nessa época, ou os animais que são parecidos aos basilossauros, que a gente chama de Basilosauridae, que é o grupo maior que dentro dele existe um monte de tipos semelhantes a basilossauros. E a gente já começa a encontrar aqui o primeiro bicho parecido com as baleias modernas, que são o primeiro misticete, certo? Então a gente já encontra nessa época. E aí, quando a gente caminha mais uns 5 milhões de anos, ó, os basilossauros se extinguem, já não existem mais basilossauros, certo? E aí, o que a gente tem aqui são já as baleias modernas. Ou seja, de 52 a 31, ou seja, em 20 milhões de anos, a gente tem a evolução de um grupo como um todo. Ele sai do ambiente terrestre e ele vai para o ambiente aquático, certo? E aí, a partir desse momento que a gente tem as baleias modernas, elas já são muito, muito parecidas com as baleias que existem hoje. Bom, olhando todos esses animais, a gente pode ter ideia, mais ou menos, de algumas tendências evolutivas. Porque quando a gente coloca um fóssil ao lado do outro, a gente começa a perceber uma variação da anatomia, ou seja, do jeito que o crânio é, comparando eles. Então, por exemplo, lembra do Paxetus, que era o bicho mais terrestre? Onde está a narina dele? Olha o Basilossauros, onde está? No meio. No meio, certo? Olha esse aqui, ó. Esse daqui é a baleia azul. Onde está? Perto do teto do crânio. Olha aqui o golfinho, onde está? No teto. Isso a gente chama de tendência evolutiva. Ou seja, quando você faz a comparação de todos esses bichos, você vê que há uma tendência evolutiva da narina migrar posteriormente. Ou seja, ela sai da ponta do crânio e ela vai para a parte posterior do crânio. Da mesma forma que a gente consegue ter uma ideia de que há uma tendência evolutiva na redução das patas. Você lembra do Paxetus, ó, as pernonas dele? Olha aqui, ó, o Maiacetus, que é um bicho parecido com aquele semiaquático já. Esse bicho aqui já é parecido com o Basilossauros, que tem só uma perninha, ó, pequenininha. E aqui, ó, no golfinho, a gente encontra hoje em dia, se você pegar uma baleia ou um golfinho e você fazer uma autópsia, né, abrir o bicho, dar uma olhada, você vai encontrar umas perninhas bem vestigiais, certo? Bem pequenininhas assim. Elas existem ainda. Às vezes elas nem se desenvolvem, nem se ossificam, ficam na forma de cartilagem, certo? Mas na hora que a gente compara a linhagem como um todo, a gente consegue ter ideia de que houve uma redução, ou seja, houve uma tendência evolutiva na direção da redução das pernas, certo? Bom, então vamos lá, vamos fazer umas considerações finais então. Qual que era o objetivo da palestra? O que eu fiquei pensando assim que eu poderia passar para vocês que é interessante? Procurar o ancestral da baleia. Exato, mas perceber que há uma mudança ao longo do tempo. As baleias nem sempre foram assim. As baleias são bastante diferentes. Atualmente as baleias são muito diferentes do que eram antes, certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que é através da existência desses fósseis intermediários, porque tem alguns argumentos que dizem não, a evolução não existe, não existem fósseis intermediários.